Vivam, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de demografia e migrações com os convidados Rui Pena Pires e Cláudia Pereira. Rui Pena Pires é professor do ISCTE, investigador do CIES, o Centro de Investigações e Estudos de Sociologia, e coordenador do Observatório de Imigração. Tem como áreas de estudo as migrações, o desenvolvimento e as teorias sociológicas. E Cláudia Pereira é investigadora do CIES, professora no ISCTE, ex-secretária de Estado para a Integração e as Migrações, e tem como áreas de interesse, aqui na Academia, as migrações, os refugiados e as populações portuguesas ciganas. Meus caros, bem-vindos, antes de mais, ao podcast Melhores Políticas Públicas. Obrigado por terem aceitado este convite. Eu propunha começarmos com a atualidade. A esta hora que estamos a gravar está em debate na Assembleia da República o programa do Governo. Tem diversas referências a imigrantes e a imigração. Aliás, este foi também um tema da campanha eleitoral. Citando o programa do Governo, temos uma frase que creio que resume a política: promovermos uma política de imigração regulada, humanista, flexível na sua execução e orientada para as necessidades do mercado de trabalho relativamente à entrada legal de imigrantes em território nacional. Num parágrafo, numa outra zona do texto do programa do Governo, afirma-se que se pretende sobretudo atrair jovens, trabalhadores qualificados e famílias, sendo que, num outro ponto, assume-se que Portugal é um país de portas abertas à imigração, mas não pode ser um país de portas escancaradas, materializando isso em objetivos quantitativos para a imigração, ponderando a dimensão da segurança, priorizando em termos de qualificações e evitando a exploração por redes ilegais e criminosas. Rui, que sinais vê nestas palavras e nestas intenções, porque os programas de governo são sobretudo de intenções? Então, boa tarde. Eu acho que é um enunciado relativamente comum hoje na Europa que peca por um lado, instrumentalizar demasiado a imigração, isto é, uma política humanista, como se diz no texto, vinha reconhecer que a admissão de imigrantes também se poderia fazer com razões humanistas e não apenas por razões económicas. Mas o problema principal deste enunciado é a ideia das portas escancaradas. Vamos lá ver, quando me perguntam como é que se pode controlar o volume da imigração, ou melhor, quando me dizem que é necessário controlar o volume da imigração, a minha primeira pergunta é como? Há várias maneiras, pondo guardas à porta de Portugal e metralhando quem tentar entrar. Não estou a brincar, é assim, como é que se evita? Construir muros. Construir muros. Há outra hipótese, que é dar cabo do turismo, isto é, fazendo a vida negra aos passageiros que desembarcam nos aeroportos nacionais, e há ainda uma outra maneira, que é fazendo política de controle seletivo em termos raciais da fronteira. A maioria dos turistas são brancos, portanto, eu não chateio os brancos que chegam a Portugal, vou chatear todas as outras pessoas, e com isso posso ter eventualmente um controle um pouco maior. Deve dizer-se que controlar a fronteira em Portugal é procurar uma agulha num palheiro, porque entram em Portugal normalmente menos de 100 mil pessoas por ano, mais normalmente à volta das 50, 60 mil pessoas por ano, e aterram em Portugal nos aeroportos todos os anos mais de 20 milhões de pessoas. É mesmo procurar uma agulha num palheiro. E o problema é que as pessoas não entram escondidas, não entram sem documentos, entram documentadas. É evidente que entram com o objetivo declarado do turismo, da estadia de curta duração. O que acontece é que as pessoas se fixam irregularmente em Portugal. E fixam-se irregularmente porque o mercado de trabalho lhes permite fixar-se irregularmente. Isto é, não fosse tão fácil em Portugal trabalhar indocumentadamente e teríamos volumes de imigração um pouco menores do que aqueles que temos. Enquanto o mercado, e portanto, quando perguntam medidas verdadeiramente eficazes para controlar um pouco e regular um pouco melhor terão o fluxo, de ser a jusante e não a montante. Exatamente, eu digo, no mercado de trabalho. Se regular o mercado de trabalho, evitam-se várias coisas. Evita-se o trabalho indocumentado, evita-se toda a precariedade que está associada ao trabalho indocumentado, evita-se a vulnerabilidade de quem está numa situação de trabalho indocumentado, evita-se a pressão para a degradação do mercado de trabalho, que é introduzida por esta proliferação de trabalhos muito mais mal remunerados, evita-se muita coisa. Se me perguntassem se eu estivesse num governo e dissessem assim, como é que vamos controlar a imigração em Portugal, eu dizia, preciso falar com o meu colega do Ministério do Trabalho, porque é ele que vai ter que resolver
grande parte deste problema através da Inspeção Geral do Trabalho. Atualmente, a imigração tem de facto um problema em Portugal. Porquê? Porque até agora, se nós olharmos para os dados, o grande regulador da imigração, do volume da imigração em Portugal, tem sido o emprego e o desemprego. Quando a taxa de emprego aumenta, aumenta a imigração. Quando a taxa de emprego baixa, baixa a imigração. Ou ao contrário, se falarmos na taxa de desemprego. Vimos um movimento muito claro desse fenómeno com a comunidade brasileira em Portugal. Exatamente, que regressaram ao Brasil. Sim. Quando a economia portuguesa esteve em crise, que, como esteve em crise em contraciclo com a brasileira, na altura que a brasileira estava em expansão, voltaram ao Brasil. Esse é um bom exemplo que nos vai levar a uma outra condição para que isto funcione assim. Porque é raro funcionar assim. O que funciona mais normalmente é que diminui a entrada, mas não há regressos. Quando diminui o emprego, aumenta o desemprego. Ora bom, mas o que é que acontece quando se fazem políticas restritivas? Quando se fazem políticas restritivas, a única coisa que muda é a percentagem de imigrantes irregulares no total da imigração. Havendo procura no mercado de trabalho, havendo possibilidade das pessoas trabalharem documentadas, as pessoas vêm. Portanto, as políticas restritivas não têm efeitos sobre a quantidade, o número de imigrantes que entram em Portugal, têm efeitos sobre o estatuto desses imigrantes. Rui, deixe-me só passar a conversa à Cláudia. Cláudia, esta expressão que vemos aqui no programa de governo dos objetivos quantitativos para a imigração pode nos levar a uma outra palavra, que é definir cotas? Sim. Mas aqui também na continuação, o que realmente tem regulado a imigração em Portugal é realmente o mercado de trabalho. Há mais emprego, há mais imigrantes. Há menos emprego, há menos imigrantes. E, portanto, podem colocar cotas, houve já essa ideia anteriormente, mas não é isso que realmente vai impedir. O que, se colocarem cotas, o que vai aumentar ainda mais é os intermediários, tanto chamados passadores, agora chamados intermediários, que vão ganhar muito mais com os passaportes e os vistos que já está a acontecer. E isso está a acontecer por um outro motivo, que aqui acrescentamos, que é os imigrantes, a maioria, não consegue visto nos consulados para vir para Portugal. Basta ver os dados. Até 2021 eram passados menos de 1000 vistos para trabalho subordinado, portanto, para trabalhar por conta de outrem. Nós sabemos que há sempre muito mais de 1000 por ano. Chegam meio, de forma esmagadora como turistas, não é? Como turistas, de autocarro, e, portanto, quem é que ganha? Ganham os intermediários. Os nepaleses, neste momento, para virem, pagam 10.000 euros. Os bangladeshis cerca de 12.000, porque não conseguem vistos. E depois, quando cá chegam, tem sido a AIMA, ou anteriormente o CEF, que tem depois autorizações de residência para os regularizar, ou seja, para os documentar. Mas o problema vem antes dos consulados. Esta rede é uma rede que está desenhada para a imigração portuguesa, não é? Para os imigrantes, para os portugueses no estrangeiro, e não tem sido adaptada de uma forma célere à entrada de imigrantes, porque Portugal continua a ser um país de imigrantes, mas também de imigrantes. E aqui dizer que é importante vermos os números, porque o número de estrangeiros em Portugal corresponde ao número de portugueses em apenas 2 países, França e Suíça. É como se o número dos portugueses em França e Suíça fosse exatamente igual ao número de estrangeiros cá, que são cerca de perto de 800.000. Portugal precisa de regular, a questão de fundo é essa. Nós precisamos de regular o fluxo de imigração ou não? Hoje o Diário de Notícias traz uma reportagem feita nas ruas de Lisboa, na noite de Lisboa, e conta que há cada vez mais estrangeiros sem documentos e sem trabalho, ou seja, a viverem em condições de sem-abrigo nas ruas da capital. Isso é algo que deve levar a uma alteração das políticas públicas? Sim, deve, mas já devia ter levado mesmo antes de ter acontecido. Porque o que é que está a acontecer agora em Portugal de novo? Que é, nós temos um período muito longo de políticas muito restritivas de concessão de vistos. E, portanto, o que aconteceu é que as pessoas entravam irregularmente e depois aproveitavam um artigo ou 2 artigos que existem na lei de estrangeiros que permitem a regularização de imigrantes estrangeiros em Portugal, desde que descontem para a Segurança Social e para o Fisco ao fim de algum tempo. Quando isso foi introduzido na lei, em 2009, se não me engano, quando isso foi introduzido na lei, foi como um mecanismo excepcional.
O mecanismo normal seria as pessoas virem com visto. Salvo erro, chamou-se período extraordinário de regularização, não. É o artigo 88 e 89 da Lei dos Estrangeiros que substituiu os processos extraordinários de regularização. Okay. Na prática havia um mecanismo permanente de regularização, mas que era pensado para regularizar casos minoritários. O que é que aconteceu? Como não se tinham... Uma política de vistos foi ultra restritiva, o que aconteceu foi que o que era excepcional passou a ser o caso geral, as pessoas passaram a entrar irregularmente e depois a regularizarem-se com base nesses artigos, e o que era o modelo corrente de entrada passou a ser um modelo excepcional, que era o visto. Só que isto tem uma consequência. Quando isto acontece, aumenta o poder dos intermediários no processo. Isto é, o que faz com que hoje haja muitas redes a operar na imigração, não são redes propriamente de tráfico, mas de contrabando de pessoas, é o facto de a política de vistos ser restritiva. Isso tem várias consequências. Os imigrantes ficam sujeitos a dívidas enormes que prejudicam as suas condições de integração em Portugal e, sobretudo, torna mais insensível a imigração às flutuações no mercado de trabalho. Ou seja, quando eu vinha porque o meu primo, vizinho, amigo me disse tens aqui um emprego, eu chegava e tinha um emprego. Agora, as redes não se preocupam em saber se há emprego ou não, porque o seu negócio, quanto mais trouxerem, mais ganham. E, portanto, pela primeira vez há esta descoincidência entre a evolução do emprego, que não está a crescer assim tanto que justifique este aumento da imigração, e fenómenos que não estávamos habituados a ver, como é o número muito elevado de sem-abrigos com oriundos da imigração. Ou seja, isto é o resultado da entrada em força de redes de imigração que nunca existiram no passado com esta dimensão, houve sempre, mas sempre mais minoritária, e, por sua vez, a oportunidade para estas redes existirem é o facto de a política de vistos ser restritiva. Portanto, se nós queremos regular isto, é fácil. Temos de ter que passar a ter uma política de vistos realista, que dê muito mais vistos. Nós sabemos mais ou menos quais têm sido as entradas que têm sido absorvidas pelo mercado de trabalho, portanto, podemos alinhar um pouco o número de vistos a emitir em função disso e ir variando em função do emprego. O que não faz sentido é estimar necessidades do mercado de trabalho por setores e outras coisas do género. Aliás, faz-me sempre muita impressão que os mesmos atores políticos que reivindicam este tipo de cálculo das necessidades de mão de obra por setores de atividade, etc., sejam depois muito liberais na economia e acham que o mercado regula tudo. Quer dizer, regula tudo pelos vistos, menos o trabalho dos estrangeiros. Só uma dúvida. O Rui falava da questão dos consulados. Nós temos dados que nos demonstram que essas pessoas que entram através dessas redes foram bater à porta dos nossos consulados e das nossas embaixadas? Temos dados que provam que o número de pedidos de vistos é muito superior ao número de vistos efetivamente concedidos. Isto, o podcast não tem imagem. A Cláudia está a mostrar um gráfico. Quer explicar o gráfico já agora? Sim. É um relatório do Estado da Nação, do IPPS, reformas estruturais do ano passado, e nós temos aqui um número de vistos que foram concedidos, em 2020, 591, portanto, o número de vistos de trabalho subordinado concedidos nos consulados, basta ver isto, não é? Foram concedidos 591 a pessoas para trabalhar por conta de ontem num ano. 591, menos 1000. E depois temos aqui as regularizações, que são 31 mil autorizações de residência, os tais artigos 88 e 89. A minha questão era saber se essas pessoas foram de facto tentar... Boa parte delas foram. E eu coordenei um estudo exatamente que envolvia imigrantes e empresas de agricultura que fizeram todo o processo e não tiveram resposta. Portanto, o processo que os entrevistas entraram com tudo nem sequer chegou a ser indeferido, foi muito mais tarde. Isso da parte da rede consular acontece porque, já agora, curiosidade minha, é por lentidão, é por falta de meios, é por uma questão de definição de política do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Já é uma rede muito extensa, não é? São mais de 200 consulados. Os empregados, os funcionários dos consulados são, na maioria, dos próprios países, que têm muitas vezes uma lógica securitária. E sendo uma política restritiva, muitas vezes também são abertos a influências. Pronto, os dados de investigação mostraram mesmo isso, influências de receberem para poder passar os determinados vistos. Mas o estrutural é que, de facto, a rede está desenhada para a imigração portuguesa e não para os estrangeiros virem. Por exemplo, os nepaleses, que é agora uma das 10 principais nacionalidades, não há consulado no Nepal, não há embaixada no Nepal.
tem que ir ao consulado na Índia, em Nova Delhi. É o mesmo que nós irmos daqui até mais ou menos Amsterdão buscar o visto. E depois, quando chegamos a Amsterdão, nós não temos uma marcação. Nós podemos aguardar até 3 semanas. E, portanto, tem que se ir para casa de familiares ou amigos até conseguirmos, nas longas filas, ter a entrada. Portanto, é esta a realidade. Não está desenhado o sistema para isso. Deixa-me só mudar de tema, até porque esta frase que estamos aqui a analisar do programa do Governo tem lá a palavra segurança. Há alguma coisa que relacione o aumento da imigração com o problema da segurança? Rui? Não há uma relação entre imigração e insegurança, embora possa haver uma relação entre a imigração e percepção de insegurança, que resulta sobretudo do discurso que diz que há uma relação entre insegurança e imigração. Não é? É uma profecia autorrealizável. Exatamente, uma profecia autorrealizada. Não há quer dizer, entre a imigração, se me perguntar, mas na imigração não há criminosos? Bom, claro que há. Onde é que não há? Há em ricos e pobres, em brancos e negros, em imigrantes e locais. Quer dizer, a criminalidade não é um atributo de nenhum grupo particular. O que acontece muitas vezes é que há uma tendência para contar sobre os outros sempre as suas histórias piores. E, portanto, essas histórias começam a transformar-se em histórias exemplares desses outros. Deixa-me dar um exemplo. Eu não vou dizer qual foi o jornal, mas foi um jornal de referência português, um dos melhores, aquele que eu leio habitualmente, que há muitos anos, e não foi intencional, depois pediu desculpa quando foi chamada a atenção para o que tinha feito, mas que um dia publicou na última página um artigo cujo título é "Ucraniano mata a mulher à facada". Nós líamos o artigo e percebíamos que foi um caso passional. Qual era a relevância de ser ucraniano para um homem ter morto à facada uma mulher por ciúmes? Zero. Mas se eu faço as notícias sistematicamente desta forma, ignoro a nacionalidade quando é português, mas dou a nacionalidade quando é estrangeiro, eu começo a criar essa tal percepção, não é? Tal percepção, exatamente. Cláudia, falávamos aqui de resolver o problema ajusante na parte da legislação do trabalho, mas há também um imenso volume de processos por legalizar, até porque houve uma mudança estrutural nessa área, não é? Com a extinção do CEF. Há alguma forma de acelerar esse processo? Sim, há. Eu vou aqui dizer duas. A primeira é que a recém-criada Agência para a Integração, Migrações e Asilo é muito recente. Portanto, eles estão no processo de regularização. Vários foram já regularizados, eram milhares, muitos milhares. E, portanto, a pessoa que a dirige tinha anteriormente o cartão de cidadão, teve os serviços partilhados, resolveu a questão da linha da saúde no Covid, quando estava um caos, e resolveu. Portanto, tem todos os conhecimentos para tal, precisa de algum tempo, não é? A segunda questão é que eles vêm aqui com um grande... Na verdade, tem três. Vêm aqui com um grande volume dos irregulares que vêm por não entrarem com visto. Mas a terceira é que, mais do que remover obstáculos na legislação, que já foram todos removidos, isso no governo, o que é preciso é implementar. E muitas vezes os imigrantes, quando vão aos serviços, os seus direitos não são implementados. Por exemplo, há um despacho de 2001 que refere cuidados de saúde, cerca de 12 de urgência e de maternidade, a pessoas que ainda não têm os documentos. Já passaram 23 anos e ainda há centros de saúde ou hospitais que dizem que não têm direito. Passaram 23 anos. Já foram feitas inúmeras formações, várias formas de divulgar e, portanto, é uma dificuldade de implementar. Eu estou a falar em termos gerais, há outros profissionais da administração pública que implementam de forma muito profissional, mas seja por desconhecimento, seja por acumulação de trabalho, seja por vezes por má intenção, não indicam quais são os direitos que têm. E, portanto, isto passa-se na saúde, passa-se também nos direitos que têm na educação, e muitas vezes quem faz este trabalho muito importante, para além da legislação de fazer chegar a informação, tem sido anteriormente o Alto Comissariado para as Migrações, agora a AIMA, com os centros locais de apoio ao imigrante, que são 150 no país, metade câmaras, metade associações, que recebem informação e que dizem exatamente o que é que tem que fazer para, seja na saúde, seja na educação, seja para ter um número fiscal,
Às vezes são Dão pequenos, apoio, não é? dão apoio, e às vezes até no site saber onde se dirigir, não é? São estes pequenos detalhes que depois fazem toda a diferença sobre como estarem documentados. Agora a AIMA precisava de mais alguns meses para poder O pôr que em pode vir a ser um problema, não é? Porque o novo governo já Pode disse ser. que vai reavaliar Sim. toda essa Sim, não, mudança. o que se tem não que é? fazer é exatamente o que se fez para o cartão de cidadão, que é aquilo que tem uma palavra um bocadinho, digamos, pouco comum, interoperabilidade. Ou seja, nós no cartão de cidadão, qualquer bebê agora quando nasce, tem um número fiscal de saúde, o de identificação fiscal e o cartão de cidadão. Um E segurança social também. E segurança social. Um estrangeiro tem a autorização de residência, o equivalente ao nosso número de cartão de cidadão. Depois tem que ir pedir o da Segurança Social, ou antes. Depois tem que ir à saúde pescar o da saúde. Depois tem que ir à autoridade tributária. E, portanto, então passaram 2 anos. Havendo interoperabilidade, ou seja, tendo logo comunicando com os restantes, a diferença é que em vez de ser sequencial, portanto, passarem 2 anos, tem ao mesmo tempo. Foi isto que na altura, quando eu estava no governo, fizemos com as pessoas vindas da Ucrânia. Quando as pessoas vindas da Ucrânia tiveram todos ao mesmo tempo. Mas porque já tínhamos preparado tudo isso. Agora, o que precisam de fazer não são para as pessoas que vieram da guerra da Ucrânia, mas para todos os imigrantes. E penso que era isso que a AIMA agora ia fazer, se lhe derem tempo. Veremos. Rui, vê como natural esta tendência de mudar políticas sem esperar que elas provem ou não eficácia? Não vejo. Acho que uma das razões porque temos alguns problemas na execução das políticas públicas em Portugal é que há setores em que a descontinuidade das políticas e o vai-vem é muito grande. Nós temos que dar tempo às políticas para provarem da sua bondade ou não. Vamos lá ver. O processo de extinção do CEF e de criação da AIMA teria que ser necessariamente um processo conturbado, porque implicava passar de uma concepção mais securitária de gestão da imigração para uma menos securitária. E isso não significa com menos controle de segurança ou mais controle de segurança. Significa simplesmente o seguinte: eu não tenho que ir à polícia para tratar do meu cartão de cidadão. Eu não tenho que ir à polícia para tratar do meu cartão de saúde ou de outra coisa qualquer. Por carga d'água haviam os imigrantes para tratar de documentação básica ter que ir à polícia. Portanto, o policiamento desse tipo de atividades cria ele próprio já a ideia de que há qualquer problema de segurança relacionado com os imigrantes. Portanto, devia-se dar tempo para que ela pudesse funcionar melhor. Aquilo implicou a passagem de umas polícias para outras, formação de novos corpos de controle da fronteira, a separação entre o controle da fronteira e a documentação, tudo políticas que eu defendo há muito e que defendi em tempos, publicamente, e que agora precisam de tempo para serem implementadas. Faz muito mais sentido, neste momento, dizer que se vai controlar, otimizar, verificar de que forma que esta nova realidade possa ter êxito do que tentar deitar tudo fora e começar de novo. Se vamos sempre a começar de novo, as políticas públicas não têm eficácia. As políticas públicas, para terem eficácia, precisam de estabilidade, precisam de previsibilidade, a não ser que estejam a produzir resultados maus. Mas o problema é que ainda não houve tempo para saber se produz resultados maus. Portanto, esperemos mais um pouco antes de o fazer. E convinha também, eu não percebi, eu, para ser franco, ainda não li todo o programa do Governo, mas encontrei uma referência nos jornais, acho que no Público, ao facto de se estar a pensar em incluir também nas atividades da AIMA assuntos relacionados com a imigração, com a saída. Eu, francamente, não consigo perceber para que é que isso serve. Se nós consideramos que a AIMA a ser assim, não faz sentido. Porque se nós consideramos que a AIMA já está sobrecarregada, imaginemos que a tiramos com outra missão para cima, sendo que, se enquanto objeto de estudo a imigração e a imigração estão muito associadas, enquanto objeto de política não tem nada a ver uma com a outra, porque uma coisa é gerir processos que dizem respeito a populações que estão em Portugal, outra coisa é gerir uma relação externa com pessoas que vivem fora de Portugal. E faz sentido que, falando de relações externas, esta parte das políticas, que são as políticas de imigração, esteja muito mais no Ministério dos Negócios Estrangeiros do que propriamente na AIMA. Mas o problema básico na política de imigração é para sermos francos, relativamente pragmáticos e realistas. Nós vamos ter procura imigratória. A população da África está a crescer a um
um nível muito elevado. A África terá, dentro de 50 anos, mais população do que a Ásia, quando no final do século XX tinha menos do que a Europa. Portanto, é um crescimento muito elevado. E é o nosso continentezinho. Portanto, nós vamos ter pressão migratória sempre que a população cresceu em várias partes do mundo, houve pressões migratórias. A Europa, quando cresceu, teve pressões migratórias. Os europeus emigraram para os Estados Unidos, para o Brasil, um bocado para todo o mundo. Portanto, vamos também ter aqui alguma pressão imigratória. Portanto, o que nós temos que fazer é regular essa pressão imigratória o melhor possível. E o melhor possível é, em primeiro lugar, assegurar que as pessoas chegam documentadas e, em segundo lugar, que se criam condições da sua integração efetiva na sociedade portuguesa. E mais, nós temos que pensar que com a queda da natalidade que temos em Portugal, que é irreversível, eu não acredito que a natalidade de repente tenha uma reviravolta e comece a crescer. Quando nós começamos a estudar séries longas estatísticas, descobrimos que a variável que está mais diretamente associada com a redução da natalidade em todo o mundo, não é em Portugal, em todo o mundo, é o número de anos de escolaridade das mulheres. Pondo coisa de outros termos, as razões porque a natalidade baixa são boas razões, não são más razões. E nós estamos num mundo que não se pode queixar de ter gente a menos, globalmente. Portanto, a natalidade dificilmente voltará ao que era, e provavelmente, felizmente, e, portanto, nós vamos precisar de imigração. Só que nós agora não vamos precisar de imigração para ter uns migrantes temporários que passam por aqui para fazer umas colheitas ou umas sementeiras e se vão embora. Nós vamos precisar de imigrantes como novos cidadãos. Para todas as nossas políticas de integração devem ser políticas no sentido da transformação dos imigrantes em portugueses no mais curto prazo possível. Para fixar possível. A população, não é? Fixar a população e fixá-los como portugueses. Uma discussão que ainda hoje se ouve sobre a questão da nacionalidade. Em Portugal continua a predominar, sobretudo em alguns setores políticos, a ideia de que a nacionalidade é um prémio que deve ser dado a quem se integrou. Mas se nós formos aos Estados Unidos ou ao Canadá, é ao contrário. A aquisição da nacionalidade é entendida como um mecanismo para aprofundar a integração das pessoas. É um mecanismo de integração e não um prémio. Não se coloca no fim do processo, mas no início do processo. E é isso que nós precisamos de fazer daqui para a frente, se queremos ter uma imigração bem gerida e compatível com a persistência daquilo que nós hoje identificamos como sendo a sociedade portuguesa, como sendo Portugal. Cláudia, nós estamos nos 50 anos do 25 de Abril. Como é que podemos caracterizar a evolução demográfica em demografia? Então, os 50 anos do 25 de Abril foi também o começo da imigração em Portugal. Começou nos anos 80, com os imigrantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, cabo-verdianos, angolanos. Depois, com a Comissão Europeia, com a entrada na União Europeia, os europeus. Depois, no século XXI, no início, a Europa de Leste. E agora o que temos tido é uma diversificação das nacionalidades. Portanto, temos neste momento nos tops 10, temos brasileiros, temos europeus, temos a Ásia do Sul e temos a Europa de Leste. Portanto, é uma grande diversidade. Mas não é só em Portugal, é também nos outros países europeus esta diversidade. Houve crescimento, mas o crescimento dos estrangeiros, novamente, corresponde aos portugueses em 2 países, não é? Simultaneamente, tivemos também 2 fases de imigração portuguesa. Se a seguir ao 25 de Abril, com todas as expectativas de uma vida melhor, muitos portugueses regressaram dos países onde se encontravam. Depois houve uma certa estabilização e com a crise económica, mas particularmente com as dívidas soberanas, houve um enorme aumento da imigração portuguesa. Porquê? Porque tivemos um aumento substancial da taxa de desemprego, mas particularmente da taxa de desemprego jovem. Nos países do Sul, chamados PIGs, para a Europa Central e Norte. Portanto, houve simultaneamente fases, quando subiu a imigração, diminuiu a imigração, entre 2010 e 2015, mas somos neste momento um país de emigração e de imigração. É precisamente aí que eu queria ir, Cláudia. Neste momento, tirando a fotografia ao que se passa, neste momento, quem é que entra, quem é que chega e quem é que sai? E aqui antes de passar a palavra também ao Rui, os portugueses continuam neste momento a ir para a Europa,
largamente, 85% vão para a Europa. Com o Brexit deixou de ser o Reino Unido o principal país de destino, aumentou bastante para os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Holanda. Estamos a falar, desculpe interrompê-lo, de imigração qualificada, é isso? Qualificada e também de qualificações manuais e menos qualificada, ambas. Aliás, há muita invisibilidade da imigração que vai para a construção civil ou para a agricultura, seja França, Suíça, Inglaterra, que continua a ir em grande número. Eu sei que a qualificada tem tido muito mais protagonismo, é curioso, mas precisamente continua por isso, porque é um fenómeno do qual não se fala neste momento. Fala-se muito pouco, sim, e há muito pouca investigação neste setor. Portanto, os portugueses estão a ir para a Europa e estão a ir para toda a Europa, Espanha, França, Suíça, mas também aumentou bastante para os países nórdicos. Depois, quem está a entrar continuam a ser os brasileiros, cerca de um quarto, e estão a entrar também europeus, países de língua oficial, os PALOP, Europa de Leste e Ásia do Sul. Mas aqui, se calhar, só não sei se me escapou algum dado que queira complementar. Rui, não sei se quer complementar. Não, é assim, a questão da imigração qualificada, a imagem que nós hoje temos, uma imigração sobretudo qualificada, é um dos grandes mitos sobre a imigração portuguesa, desde sempre. Porque, em primeiro lugar, a imigração qualificada sempre existiu. Nos anos 60... As qualificações é que eram outras. Não. É que nos anos 60 a imigração qualificada era invisível porque ia para as ex-colónias. Ok. E depois nós apanhamos a demonstração disso de uma forma muito simples quando com o regresso. Exatamente, as qualificações dos retornados, que são muito maiores que da população portuguesa em média. Sempre houve imigração qualificada, até por uma razão muito simples. Em todos os países do mundo é mais provável uma pessoa qualificada emigrar do que uma pessoa não qualificada. Só que, depois, como na maioria dos países do mundo de origem da imigração, a população mais qualificada é em menor percentagem da população total do que a população não qualificada, em números absolutos temos mais imigrantes não qualificados. E hoje, mais da metade dos imigrantes, dos imigrantes portugueses que saem todos os anos, não têm uma licenciatura, que é o critério que se usa para distinguir imigração qualificada ou não qualificada. Para alguns países importantes de imigração, como a França, os últimos dados mostravam que 85% dos portugueses que estavam a entrar em França em cada ano não tinham uma licenciatura. 85%. Ou seja, só 15% tinham, o que compara, por exemplo, com mais de 30%, 40% dos imigrantes argelinos e marroquinos que entravam em França na mesma altura. Portanto, nós andamos a ter mesmo uma imigração muito pouco qualificada de mão de obra para barata. destinos tradicionais como a França, como a Luxemburgo, como a Suíça, um pouco ainda como a Alemanha, parte para a Espanha, que é concomitante com um aumento da imigração qualificada, que agora estará provavelmente a crescer mais para os países do norte da Europa, seja os países nórdicos, mais rigorosamente os escandinavos até, e os Países Baixos, a Bélgica, que são países onde, e antigamente, antes do Brexit, o Reino Unido. Já é estatisticamente... Posso só, desculpe só uma coisa, é que a outra parte do mito é que só entram imigrantes desqualificados. Como a Claudina há bocadinho referia, a segunda origem da imigração portuguesa são europeus. Era precisamente aí que eu ia chegar. Se é estatisticamente relevante estas novas classes de imigrantes que chegam a Portugal, de nómadas digitais, de estudantes que vêm à procura de pós-graduações e também de reformados. Exato. Já há relevância estatística nisso? Já há relevância estatística, já há muito tempo. Nós sempre sabe como é que se vê bem a imigração para Portugal? É ir aos jornais e ver as notícias sobre o grande acidente que houve na construção da Ponte Vasco da Gama. E quando se lêem as notícias, nós temos notícias de mortes e feridos de trabalhadores africanos, de origem africana, e mortes e feridos de engenheiros e quadros europeus. E isso mostra bem que desde sempre nós tivemos esta dualidade na imigração para Portugal. Nós tivemos sempre... É uma espécie de contraponto, quer dizer, de imigração muito pouco qualificada para a Europa, de onde vinha a imigração qualificada, e o reverso, quando falávamos, por exemplo, com os PALOP. Portanto, nós tivemos sempre estes dois fluxos. Há uma tendência para exagerar o peso da imigração não qualificada nas entradas e da imigração qualificada nas saídas. Estão os dois exagerados. Rui, falava há pouco da necessidade de fixar imigrantes cá como portugueses. Vai depender em boa parte do sucesso dessas políticas
o futuro da Segurança Social, a sustentabilidade da Segurança Social? Bem, a sustentabilidade da Segurança Social pode ser avaliada a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo, os imigrantes ajudam. Não resolvem o problema, mas ajudam a resolver. Quer dizer, em vez de serem um problema, são parte da solução. Mas a grande solução para a sustentabilidade da segurança social passa pelo aumento da produtividade em Portugal e pelo não só aumento da produtividade, como por uma mudança no modo de definição das contribuições das empresas. Sim, diversificar as fontes de financiamento. Não é preciso diversificar, está inventado. Nós às vezes andamos à procura de soluções para inventar, estão inventadas. A Dinamarca há muito tempo que faz as contribuições para a segurança social por parte das empresas em função do valor acrescentado, uma coisa indexada, se quisermos, ao IVA. Isto é, nós hoje temos uma assimetria, nós pagamos, os trabalhadores pagam em função dos seus rendimentos e as empresas não pagam em função dos seus rendimentos, mas em função dos rendimentos dos trabalhadores, o que não tem sentido. Se isto for desconectado, as empresas, as contribuições das empresas para a segurança social até poderão baixar um pouco, mas isso significa que deixaremos penalizar as empresas que criam emprego e distribuiremos mais os custos da segurança social melhor pelas empresas mais tecnológicas e pelas empresas mais intensivas em mão de obra. Agora, ainda é um sistema desenhado para uma economia que já não é está desenhado para uma economia baseada em trabalho, que é uma economia intensiva em trabalho, não intensiva em tecnologia. Se nós queremos qualificar a nossa economia, mais uma razão para fazermos este tipo de reforma da segurança social. Agora, a prazo, a sustentabilidade da segurança social está resolvida, porque o desequilíbrio que nós temos neste momento é um desequilíbrio transitório. O que é que acontece? Nós vimos de uma altura, nós hoje vivemos uma situação em que temos muitos velhos porque eles nasceram numa altura em que a natalidade era elevada, mas para contribuir para estes muitos que se estão a reformar, já só temos menos ativos, porque já são filhos de uma natalidade baixa. Há de chegar à altura em que somos menos a contribuir e também menos a receber. Que são menos a receber e menos a coisa. Mas é por isso que faz sentido. Mas faz chamar a atenção para isto, porquê? Porque para resolver, ou melhor, para atenuar este problema no curto prazo, faz mais sentido a imigração do que andar com fantasias sobre a natalidade, que não só, provavelmente, não teriam eficácia, como demora imenso tempo a ter impacto. Teriam a 40 e a 50 anos, quando o problema já não existe. Vamos só mudar de assunto para fechar a conversa, que já estamos próximo do nosso tempo. Cláudia, como é que podemos explicar o voto das comunidades portuguesas nas últimas legislativas? Bem, grande parte da imigração que se encontra nos principais países de destino, ou seja, França, Suíça, é uma imigração tradicional. E, portanto, é uma imigração com baixa literacia. Na Suíça, se formos ver, penso que é 3% o número de imigrantes portugueses que têm o ensino superior, quer dizer que 97% não têm. Claro que aumentou a de qualificados, como enfermeiros, mas mesmo assim a larga maioria não explica só, mas é um dado que ajuda a explicar. E segundo, depois acompanha que houve do Partido Populista do Chega nas redes sociais, particularmente no TikTok, noutras redes sociais e mesmo por cartas que chegaram. E, portanto, esta é uma das formas que ajuda aqui a explicar a mudança de voto nos 4 deputados que houve. Mas aqui também... Não, quer dizer, eu sou um bocadinho mais radical do que a Cláudia na explicação deste processo. Quer dizer, nós andamos sempre à procura de qual é a razão conjuntural que explica a subida do Chega na votação e esquecemos sempre de procurar razões mais estruturais e nesse sentido estamos a subvalorizar o que está a acontecer. Eu lembro de uma discussão sobre isto em que me perguntaram, mas então tu estás a dizer que há 500 mil de portugueses racistas? Eu disse, bom, 500 mil não, mas talvez uns 5 milhões, quer dizer, não propriamente racistas encartados, mas que têm preconceitos e que uns mais, outros menos, uns mais seletivamente, outros mais generalizadamente. Há muitas pessoas que pensam, de facto, de forma xenófoba, racista, discriminatória, e que encontraram e que de alguma forma estavam contidas na expressão destas ideias porque não tinham porta-vozes. E agora passaram não tinham representação, não é? Exatamente, não tinham representação. E agora passaram a ter. E perderam a vergonha. E a perca da vergonha é das coisas piores que existe. A vergonha é um dos melhores reguladores dos comportamentos sociais. Deixou de haver vergonha na expressão desses comportamentos.
Porque é que isso teve particular importância na imigração? Quer dizer, a imigração é uma votação, votam na imigração uma minoria de imigrantes portugueses. E quando isso acontece, os setores mais militantes são aqueles que estão mais representados na votação, sempre. E depois é olhar um pouco para onde é que houve mais votação no Chega. Por exemplo, no Brasil. A pirâmide de idades do Brasil parece, como é que eu hei de chamar? Nem sei, um triângulo invertido. Nós hoje temos mais pessoas com 70 anos no Brasil do que com 15 ou 10 ou 20. Pessoas, muitas das quais fugiram de Portugal a seguir ao 25 de Abril, o que também diz alguma coisa sobre as expectativas que podemos ter sobre os comportamentos eleitorais. Temos também muita... Não, para a África do Sul também não é preciso pensar muito para explicar porque é que aquilo aconteceu. A Suíça também, não, vamos lá ver uma coisa. A Suíça é um dos países da Europa que tem um dos maiores partidos de extrema-direita, que só não governa sozinho devido ao modo de funcionamento da democracia suíça, em que grande parte das coligações que governam se faz através de um método de concertação, que ainda por cima implica cantões com línguas diferentes, e, portanto, raramente há um partido dominante na governação da Suíça. São grandes coligações concertadas. Mas a Suíça tem um dos maiores partidos de extrema-direita em toda a Europa. Eu, para ser franco, até fiquei surpreendido foi com a relativa baixa votação no Chega em França. Estava à espera que fosse maior através da mobilização da Frente Nacional em França. Depois há aquela ideia um bocadinho estranha de que se eu fui imigrante, por exemplo, sou mais tolerante com a imigração. Não é verdade. Nunca encontrei isso em nenhuma comunidade portuguesa. Não é, exatamente, não é verdade. O oposto. Exatamente, não é verdade. E tem outra coisa, por exemplo, os imigrantes em França, portugueses, classicamente foram sempre distinguidos como os bons imigrantes por oposição aos imigrantes magrebinos, de Marrocos e da Argélia. E, portanto, eles próprios constroem a sua reputação junto à sociedade francesa, considerando-se superiores aos imigrantes magrebinos. Só aqui dizer, quando fiz entrevistas a portugueses em Inglaterra, os que tinham chegado antes de 2014, quando houve o crescimento, os que já tinham chegado antes, diziam, nós estamos muito preocupados com aqueles que estão agora a chegar, que podem trazer problemas para a Inglaterra. Portanto, era um pouco o estatuto, mas isto não se encontra, pois encontra o mesmo entre portugueses no Canadá. Portanto, como tinham chegado há mais anos, consideravam-se os bons imigrantes por contrapartida aos que estavam a chegar, não só de Portugal, como de outros países. Eu tive conversas interessantíssimas nos Estados Unidos, na Califórnia, com a comunidade portuguesa lá, com empresários no setor da agricultura, que são negócios muito intensivos em termos de mão de obra, que empregavam, sobretudo, imigrantes, muitos indocumentados, ilegais, e que tinham um discurso absolutamente radical contra a imigração, e que, quando confrontados com isso, diziam, e ficavam ali numa contradição grande, percebiam onde é que estavam a cair, não é? Naquela armadilha, mas vais precisar deles para as colheitas, ou para ordenhar as vacas, ou para o que for. Vocês precisam desses imigrantes. Mas eles não são como nós, eles não chegaram cá legal. Exatamente. Nós passámos um processo imensamente doloroso e prolongado de legalização para sermos americanos. Eles não passaram. É isso que estava a falar, não é? E isto encontra-se nos vários países. E não se encontra só com os portugueses, encontra-se também com outras nacionalidades. É ali uma exclusão. Sim. Há umas décadas houve um referendo na Austrália sobre mais ou menos cotas para a imigração, sobre o volume das cotas, e a proposta para baixar as cotas, para receber menos imigrantes, perdeu, mas ganhou entre os imigrantes. Isto é, a população australiana imigrante votou maioritariamente a favor da redução das cotas de entrada dos imigrantes. Eu posso só aqui acrescentar algo, claro, Cláudia, que não é direto, mas que acho que é importante. Nós, nestas últimas eleições, houve vários, nas redes sociais, na televisão, enfim, fotos e vídeos do Martim Muniz, da concentração de imigrantes. Eu, quando estive a realizar entrevistas em Londres, em 2013, vários ingleses me chamaram a atenção que havia ingleses e outros imigrantes, que havia muitos portugueses a viver à custa de subsídios em Inglaterra. E bastava ir ao centro de Londres, a Lambeth. Quem vai a Lambeth?
A primeira sensação é pastelaria do Recio, pastelaria de Sintra, só se eu falar português nas ruas. É o Little Portugal. É o Little Portugal e, portanto, tem a sensação que todos aqueles portugueses vivem à custa de subsídios. E depois estamos em Portugal e acontece exatamente o mesmo mecanismo, mudam são as pessoas. Em vez de ser aqui os portugueses, são os imigrantes da Ásia do Sul. Portanto, estes mecanismos de nos focarmos e como se tirarmos uma fotografia apenas alguns que estão concentrados numa determinada região, e mostrarmos que isso é o todo, é sempre um mito, não é um facto. E é isso que acontece em Londres. Portanto, em Londres temos desde portugueses que têm profissões mais manuais, como temos muitos qualificados na área financeira, no bailado, professores, na informática, enfermeiros, como depois temos pessoas no processamento de carne, no embalamento de sandes, em alguns cafés, e quando vamos ver estatísticas da Segurança Social, tal como os estrangeiros cá, em termos percentuais, há muito menos imigrantes com subsídios do que há ingleses, tal como cá em Portugal. Há muito menos. Porquê? Porque a maior parte foi lá para trabalhar. Se não tiver trabalho passado uns meses, já não deixa de ter apoio dos familiares, dos amigos, e depois volta. Regressa. Sobre isso é uma coisa importante já agora. Quando há pouquinho falamos no caso do Brasil, dos imigrantes brasileiros que estavam em Portugal e que regressaram ao Brasil. Eles regressaram porque sabiam que podiam voltar para Portugal. Porque como há um acordo de circulação, de quase livre circulação entre Portugal e o Brasil, eles sabem que podem voltar. A melhor maneira de aumentar a população imigrante num país é fechar as fronteiras. Está estudado há muito tempo no México. O que é que acontece no México com os nos Estados Unidos, na relação com a imigração mexicana? O que é que acontece nos Estados Unidos? Quando a fronteira está mais permeável, digamos assim, mais aberta, mais flexível, há muito mexicano a andar de trás para a frente. Vai para os Estados Unidos, está lá 2 anos, 1 ano, volta, está 3 anos no México. Há fluxos dinâmicos, não é? Exatamente, há fluxos. Quando os políticos anunciam, vamos fechar a fronteira, todos que andavam para cá e para lá fixam-se. E, portanto, paradoxalmente, quando se olha 1 ano ou 2 depois, a população aumentou. Não é? Portanto, se nós queremos também incentivar que uma parte da imigração seja não imigração de fixação, que também precisamos, mas seja uma imigração de vai e vem, e que também é interessante, nomeadamente porque temos setores da economia que são sazonais e temos, de facto, momentos de maior expansão da economia, momentos de maior retração. Para permitir isso, é melhor uma fronteira flexível, como mostra o caso brasileiro, do que uma fronteira fechada. Aconteceu mesmo com Marrocos e Espanha. Portanto, quando começaram a pôr vistos para os marroquinos, foi aqueles que passaram a fixar em Espanha, porque antes iam e vinham. Cláudia, Rui, obrigado, foi uma conversa muito, muito interessante. Ponto final neste terceiro episódio do podcast Melhores Políticas Públicas. Regressamos na próxima semana para falar de política fiscal e financeira com a Mariana Mortágua e João Leão.